Então vamos continuar então. Nós vamos hoje mesclar um pouco daquilo que eu falei, que nós iríamos falar um pouco sobre a questão da figura de um pai dentro da igreja, lembrando que nós estamos trabalhando acerca das obras de Jezabel, na verdade, o contexto das águas. Então, venhamos tratando esse contexto das águas, e ontem falamos um pouquinho mais sobre a questão da obra de Jezabel, como ela atua dentro da igreja, né? A intenção dela é ferir o amor e como confrontar, crescendo do amor. A arma do amor é a arma mais poderosa que existe para destruir as trevas. Na verdade, eu digo o seguinte: as trevas podem copiar tudo da luz, mas eles não conseguem copiar o amor. E essa daqui é a única coisa que é inimitável, né? Se eu posso usar essa palavra. Ou seja, não tem como fazer imitação. Então, a obra do amor maduro, ou seja, a obra do amor, na verdade, é a atitude de uma pessoa amadurecida, aqueles que foram amadurecidos pelo sofrimento e continuaram com seu coração puro, limpo, o coração totalmente liberado diante do Senhor, sem mágoa, né? Como a gente sempre fala, né? Muitas vezes a gente faz as coisas na força do ódio, na força da raiva, né? Na força aí de qualquer outro sentimento. Por isso, o meu coração tem que estar sempre limpo para servir o Senhor com muita leveza. Pois bem, nós vamos colocar aqui, mesclando algumas coisas, para que a gente possa entender. Nós vamos falar hoje também sobre mais um pouco, né, dessa influência das águas, que é as obras das Amazonas. E esse daqui, irmãos, por isso que eu quero mesclar esses dois temas. Quando nós falamos Amazonas, é literalmente voltado para mulheres isso daqui. É um contexto que pega as mulheres. É um contexto bem complicado. Vamos lá. Quem eram essas Amazonas, né? Como a gente fala. Só um pouquinho, deixa eu... No contexto das Amazonas, assim dizendo, é uma figura muito conhecida que a gente pode ter vindo, né? É o contexto da Mulher Maravilha, né? É, ele é um contexto dessa mulher independente. E, na verdade, querido, essa geração ela tem sido levada a isso e não estão percebendo. Essa onda do feminismo, essa onda, essa onda gerada nessa geração, ela tem, ela tem, ela tem expressado esses fragmentos das Amazonas, tem sido levado isso, né? Então as mulheres elas têm praticamente fluído nisso já como cultura. Então temos uma cultura das Amazonas que é esse tipo de mulher, é a mulher independente, né? Não estou dizendo a mulher dependente daquela, não me leva para os extremos, mas o que eu estou dizendo é uma mulher que não se se submete, né? Às vezes a gente vai falar assim, mas apóstolo, mas esse papo aí é um papo muito machista, né? A mulher que tem que se submeter, a mulher que o homem que é o cabeça, sim, querido, isso daqui é um princípio divino e não tem
não tem o que fazer, né? O Senhor botou para funcionar assim. E nós temos que andar nesse contexto. Então, se você for olhar, por exemplo, qual é o contexto de Lilith, quando nós falamos de Lilith, qual é o contexto de Lilith? Lilith, né, segundo uma mitologia que eu boto aqui, queridos, que eu não creio que foi assim, mas é a história desse espírito, e eu gosto, às vezes, de ouvir a história para me pegar o contexto ou as ações do espírito. Então, quem era Lilith? Lilith era, dentro desse contexto, era a primeira mulher de Adão e que ela se rebelou, porque ela queria estar por cima de Adão, ela queria governar Adão, e aí, então, ela é expulsa do paraíso e aí é feito Eva, né? Esse é a história do Espírito. Não creio, porém, é a história do Espírito. Então, quando a gente vai olhar essa submissão, ou seja, essa missão dentro de uma missão, isso que significa submissão. A mulher é submissa ao marido, a mulher está dentro da missão do marido, porque o homem é submisso a Cristo, ou seja, a missão do homem está dentro de Cristo. Então, veja, a submissão. A missão da mulher está dentro da missão do homem, a missão do homem está dentro da missão de Jesus, e a missão de Jesus está dentro da missão do Pai. Então, é uma missão dentro de uma missão, é um cobrindo o outro, é um protegendo o outro. Nós vamos ver que as Amazonas, então, elas têm esse contexto de essa insubmissão, a palavra mesmo, Amazônia, significa guerreira, mas não a forma que a gente entende, essa forma de mulheres independentes, justiceira. Na verdade, seria isso. Essas mulheres justiceiras, essas mulheres que é empoderada. E veja, querido, esse é o contexto dessa geração. O empoderamento, né? As mulheres empoderadas. Não preciso de homem, né? Não necessitamos de homem. Hoje, isso tem sido uma frequência. Não preciso de homem, né? Eu não nasci grudado em homem. Sim, que a mulher, ela é a extensão da costela de Adão. Então, é um trem bem complicado. Porém, vamos lá. Quais são as características das obras das Amazonas? Está sempre ligado ao nível de profético. Por isso, está sempre ligado ao contexto de Jezabel. Então, veja só, queridos. Jezabel, ela vai estar sempre ligada ao contexto das Amazonas. Então, qual seria? Eu vou dar aqui sintomas, né? Como age as mulheres que estão dentro do contexto das Amazonas. Eu vou colocando sintomas, né? Primeiro, veja, sabe aqueles pequenos grupos, aqueles grupinhos? Aí ela entra, né? Profetizando sem o consentimento do líder principal. Mas, apóstolo, eu só posso profetizar quando o pastor está sabendo? Depende, querido. Eu só posso servir nesse ofício, e eu preciso entender que esse ofício é um ofício de edificação do corpo. E quando eu estou edificando um corpo, eu preciso entender que existe um pai naquela casa. E a direção de um pai, ela é a direção que vai ser seguida. E isso daqui, irmãos, é inquestionável. Todo lugar ela tem a figura de um pai. E aí eu vou mesclando com a paternidade dentro de uma casa. Quem é, então, as obras das Amazonas? Elas estão sempre quebrando a autoridade do pai, do líder da casa. Então, o pai da casa nunca está sabendo o que está acontecendo. O pai da casa, ele nunca está dentro daquilo que eu vou dizer assim, quando essa pessoa está perto do líder da igreja, do pastor, do bispo, do arcebispo, brincadeira, do bispo,
do apóstolo, né? Aquela coisa toda, ela está sempre de boa. A pessoa está, ó. Quando está longe, nos grupinhos, eis que te digo, o Senhor fala isso, eis que. Ou seja, ela nunca fala perto de quem tem autoridade, ou quem manda, no sentido de governar dentro de um lugar. Ela está sempre agindo com os focos proféticos, sempre nas ocultas, ou seja, o líder principal não pode saber. Ela não permite saber. É sempre assim, fora, sabe? Sempre nas costas. Então, se você já viu isso acontecer, irmão, cuidado. Se você está recebendo profecia de alguém que não está submetido a uma paternidade, um ponto que eu sempre coloco aqui, se aquilo que essa pessoa está falando, ela não pode falar perto do pai da igreja, cuidado, querido. Não, vou falar aqui assim, ó, quietinho, porque não pode saber, porque se ele não concorda. Irmão, se você usar essa. Ele não concorda, esquece, irmão. Se o pai de uma igreja não concorda com aquilo que está sendo falado, sai fora. Sai fora porque, mas apóstolo, é porque o pai da igreja, ele não flui no profético, não flui não sei o quê. O ponto que eu sempre falo, há pecado de ser antibíblico? Não. Há pecado de ser antiético, ou no sentido de heresia? Não. Então, querido, não flua nesse negócio que o fulano não concorda com o profético. Não flua nisso. Entenda que um profético desalinhado com o pai da casa vai normalmente ser divisão e rebelião. Já é o foco de Jezabel. Pessoas que não submetem, pessoas que sempre vão agir por detrás, você vai ver que tem um ar de dominação. Então, essa é uma questão que nós vamos ter que vencer. Ah, mas o pai da casa não concorda. E o Senhor está me dizendo isso. Espera aí. Veja se não é um negócio um pouco estranho. Se aquela pessoa é líder de uma igreja e está tendo uma direção, e Deus, dentro dessa igreja, está te dando outra direção, está meio coisado, não está? Como que isso está acontecendo? É a mesma coisa, agora bota para dentro de uma família. O marido está para cá, está recebendo uma direção espiritual. E a esposa está recebendo outra, da parte do Senhor, outra direção, para ir para outro lugar, para um outro contexto. Será que isso não vai trazer uma confusão ou uma rebelião? Como ficarão os filhos dessa casa? Você já viu aquele negócio que o pai fala assim, não, e aí a pessoa, e o filho vai, vamos lá, pai, deixa eu fazer isso? Não, filho. Aí ele vai lá e fala assim, mãe, deixa eu fazer isso? Pode fazer, filho. Como que fica esses filhos? Eles vão crescer saudável em uma questão de mentalidade? Não. Por quê? Porque um vai jogar contra o outro e a casa vai quebrar. Agora, dentro da igreja, será que isso funciona? Então vamos mesclando aqui. Quem é ou como tem que ser um líder? Na verdade, lembra que Jezabel, na aula passada nós falamos isso? Quem é Jezabel? Aquela que não aceita honrar, ou aquela que exalta Baal, ou aquela que caça o pai. Então veja só, queridos, o contexto de Jezabel, ela sempre vai caçar a figura de um pai, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, seja em qualquer lugar, a figura de Jezabel sempre vai caçar um pai. Só um minutinho, queridos.
Então, o pai de uma casa é alguém que tem uma semente. Veja só, queridos. Lembra que eu disse que o que Jezabel quer é que as pessoas vivam dentro de um orfanato. O que seria dentro de um orfanato? É, as pessoas vivam dentro de um, um sistema tão bem montado, mas que não tem a presença daquele que transfere o espírito de pai. Então, esse espírito de pai, e aí eu vou dizer uma coisa: uma mulher bem posicionada, ela pode carregar esse espírito de ativação. Entenda. Porque hoje nós estamos vendo uma ausência muito violenta de homens posicionados dentro do ministério. Mas como eu sei que essa mulher, ela vai carregar isso e ela vai conduzir para um lado certo? Quando ela, mesmo sendo a líder de uma igreja, eu já vou até adiantar aqui, porque eu sei que vai vir essa pergunta, mas apóstolo, então a mulher não pode liderar sozinha uma igreja? Irmãos, preste atenção. Casos e casos. Quando uma mulher, ela é submissa na sua casa, submissa no sentido, não é aquela mulher Amélia, né? Não é aquela mulher escrava. Estou dizendo submissa é uma mulher que anda em concordância com seu esposo. É uma mulher que não atropela as coisas, não é uma mulher impositora, é uma mulher que anda em comunhão com a família, que ela, né, quando o marido diz não é não, quando diz sim é sim, ou seja, ela consegue andar dentro disso. Eu não vejo problema nenhum de uma mulher estar na frente de um ministério. Ela pode carregar esse espírito de transcendência. Por quê? Porque ela anda em concordância com o seu marido. O problema é as mulheres amazonas, que são as guerreiras de Jeová, as empoderadas, que botam o marido no chão, ou seja, elas estão subjugando os maridos, a autoridade masculina. Isso daí, para mim, é problema. Você entendeu? Mulheres. Ah, mas e se a mulher é viúva, ou se a mulher não tem marido? É um outro assunto. Ela vai estar debaixo da autoridade do seu pai espiritual. Ou seja, sempre vai ter isso. E o homem? Irmão, o homem vai estar debaixo da autoridade do seu pai espiritual, né? Debaixo da autoridade disso. Então, a gente tem que entender que nós sempre vamos andar debaixo de uma autoridade. Isso daqui nos protege. Mas voltando para cá, a figura de um pai é a figura que ativa algo, ela transfere. A figura de um líder, ela não transfere. Veja que o Senhor estava sempre moldando e trabalhando com a vida de Moisés para que ele não fosse um grande líder, mas que ele fosse um grande pai. E esse, para mim, foi o fracasso de Moisés. Esse foi o motivo que Moisés não entrou na Terra Prometida. Apesar de ser um grande homem, apesar de ser amigo de Deus, apesar de ser um cara extraordinário, Moisés ele teve a falha da paternidade. Por que ele teve a falha da paternidade? Porque você não vai ver paternidade na vida de Moisés. Você entendeu? Quando você olha para a vida de Moisés, você vai ver Moisés, filho de um israelita e uma israelita. Você é diferente da vida de Josué. E esse eu posso conjecturar. Só quem tem paternidade definida entra na promessa. Veja que Moisés não conseguiu entrar na sua promessa, mas Josué sim. Olha que interessante. Como começa a história de Moisés? Êxodo, vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Um homem e uma mulher. Depois, lá na frente, a gente vai saber o nome. Mas olha aqui, querido, para a história de alguém, uau, olha como funciona. Um homem e uma mulher da tribo de Levi. Ponto. Um homem e uma mulher. Agora, vamos lá para a história da vida de Josué. Abre aí. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: irmão, olha a diferença aqui. Como que começa a história de Josué? O Senhor falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés, servo do Senhor. O cara tinha uma paternidade, uma marca muito bem definida. Ele era filho de Num. Ele sabia quem era o pai. Ele era servo de Moisés. Ele sabia quem era o mentor dele. E ele era servo do Senhor. Então, quando nós olhamos para os conquistadores, aqueles que levam as pessoas para a promessa, você vai ver que ele tem uma paternidade muito bem definida. Ele está resolvido com a figura de um pai. Ele está resolvido com que aquele que ativa, lança, direciona, ele está resolvido dentro dele essa questão. Quem não está resolvido, irmãos, isso daqui eu posso falar como uma certeza. Quem não está resolvido e ministrado pelo espírito de paternidade, essa pessoa rodará e o máximo que ela chegará é o deserto, que não é o Egito. Então veja, irmãos, entre Egito, mundo, promessa, Canaã, existe um deserto. E tem muitos cristãos que já saíram do mundo, Egito, porém nunca chegarão na promessa, Canaã. Eles trilharão o deserto. No deserto tem milagre, o deserto tem provisão de Deus, o deserto o Senhor fala, o deserto o Senhor acompanha, protege com nuvem, com fogo, mas é deserto. É um lugar onde não frutifica a abundância e a promessa. Então, a vida de um crente, ele tem dois estágios, promessa e deserto, ou deserto e promessa. Quem entra na promessa? Aqueles que têm uma paternidade definida, aqueles que sabem, uma identidade definida. Quem entra e os outros? Os outros ficam no deserto, né? Trabalhando, né? Ouvindo o Senhor, vai para o céu, é salvo, o Senhor está acompanhando eles, mas não viverão nos lugares realmente de abundância que o Senhor tem. Vamos lá. Moisés e a paternidade. Veja, Moisés, ele teve um problema porque ele não quis ser pai. Observa todas as vezes que o Senhor falava: Moisés, sai da frente, deixa eu matar esse povo, e eu quero fazer um povo a partir de você. Ele disse: não, Senhor, o povo é teu. E o Senhor dizia: não, é o teu povo. Não, o povo é teu. Ou seja, o Moisés nunca passou de um estado de líder. Ele sempre era alguém que conduzia o povo do Senhor. Ele nunca se colocou em um patamar de gerar sobre esse povo. E esse foi um problema de Moisés. Exemplo, Moisés recebe a palavra do Senhor dizendo: vai lá agora e fala com o faraó. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nesse texto. Moisés sai do monte, né, e vai lá para o Egito. Na metade do caminho, o Senhor aparece para matar Moisés. Antigamente eu entrava em confusão com esse texto. É como assim? O Senhor mandou o cara ir lá e aparece na metade do caminho para matar Moisés. E aí Zípora, né, ele pega, circuncida o filho e joga nos pés daquele anjo e diz: você para mim é um marido sanguinário. Né? E aquele anjo vai lá e vai embora. Por quê? Porque o cara vai conduzir uma nação, mas ele não consegue exercer paternidade. Ele não circuncida os filhos. Só um pai pode circuncidar um filho.
Só o pai pode circuncidar uma pessoa. Circuncidar é torná-la uma pessoa de aliança. E por isso nós estamos vendo uma igreja sem aliança. Isto, ou seja, o líder é aquele que exerce um cargo. O líder é aquele que conduz a pessoa a um caminho. Um pai é aquele que ativa um destino. E essa é a questão. Um líder, ele vai falar, ó, vai para lá. O pai, ele vai inserir dentro da pessoa um caminho, um destino, o espírito mesmo. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Quem ativa o meu destino, quem libera isso para mim, quem faz com que eu trilhe isso. Então, quando nós olhamos para a figura da igreja, nós vamos ver que a igreja está sendo conduzida por muitos bons líderes, por pessoas boas, administrativamente dizendo, pessoas que conduzem bem a instituição chamada igreja. Eles vão ali, eles trabalham, são funcionários da igreja, entre aspas, recebe seu salário, né? Ele está ali cumprindo, batendo seu ponto, porém, ele não está dotado com espírito de paternidade. E quando não temos um pai na casa, nós vamos ter Jezabel atuando, porque Jezabel ela vai travar o destino, ela vai levar as pessoas à paternidade de Belzebu, porque Belzebu, ele flui, ou seja, é como que ele fosse uma cobertura espiritual dos órfãos. Ele caça os órfãos. Ele adota esses órfãos, né? Porque a Bíblia diz que o nosso Senhor é o pai dos órfãos, mas eu estou dizendo no sentido espiritual. Ele traz para perto para que eles vivam na orfandade e nunca saia da orfandade. Então, a figura que tem que ter dentro de uma igreja é uma pessoa capacitada no espírito de paternidade. Um ponto é, veja só, o que está sendo gerado dentro da igreja? A casa ou um orfanato, aonde irmãos, eles passam às vezes até ser irmãos mais velhos, mas eles nunca crescem no espírito da paternidade. E quando o irmão corrige irmão, dá ruim. Quem tem irmão sabe disso. Sabe quando aquele irmão vai brigar com outro irmão corrigindo? Dá ruim. Às vezes fica 2, 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos sem se conversar. Por quê? Porque a vara de um irmão machuca outro irmão. Mas a vara de um pai livra do mal um filho. E esse é o problema. É só a vara de paternidade que vai livrar um filho do mal. Irmão não livra o outro irmão, ou seja, não ativa outro irmão. E o problema é que a gente está com uma igreja cheia de irmãos mais velhos. São pessoas que cresceram a ponto de liderança, mas nunca se tornaram um pai. E o que faz com que uma igreja se torne uma igreja apostólica, assim dizendo, é quando nós temos a figura de um pai, de alguém que está definido no espírito de paternidade, transferindo e ativando a vida dos outros para que eles funcionem como devam funcionar, corrigindo, exortando, porém liberando. E aí vem, para mim, a questão maior. Quando nós entramos nessa geração, ou seja, quando o apostólico foi restaurado nesses últimos tempos, é lógico que sempre vamos ter os exageros e os erros para até entrar no contexto. Então, nós tínhamos os pastores, funcionários da igreja, e agora nós vamos ter, né, os apóstolos que estão surgindo e tal, e se tornaram o paternalismo. Lembra que eu falei pessoas não definidas, pessoas não curadas, pessoas que não têm essa base bem definida, e entra na posição de pai, eles Jezabelam, eles se tornam faraós, eles sumiu o nome. Eles fazem a convocação de escravos para sustentar essa pirâmide. E essas pessoas que não têm a regimenta, obrigado, né? Eles têm essa característica de se promover nas costas dos escravos.
Então, são o quê? Pessoas que vão extrair o máximo da força dos seus discípulos para ele. E não fazer com que esses discípulos fluam no seu destino. Qual é a maior característica de nós vemos uma pessoa, um líder que está no paternalismo? É que ela nunca vai deixar que alguém ultrapasse ele. Então, ele está aqui. Ele está aqui. Alguém começou a crescer, ele barra. Não, peraí. Você não vai fazer isso, não. Né? Então, o pai se torna o teto. Eu estou aqui, ninguém passa disso daqui. Aí, apóstolo, eu estou sofrendo isso na igreja. Né? Eu não consigo crescer. Então, eu só quero explicar bem. Você está crescendo em obediência e você está crescendo para o caminho certo ou em rebelião, tentando fazer, e as pessoas falam, não, ele está errado. Ou seja, você consegue ser corrigido? Então, se você consegue ser corrigido e está crescendo, então, e está sendo barrado, pode ser que essa pessoa ela tenha ela tem um problema seríssimo de identidade. Ou seja, ela não consegue ela não consegue ver outros crescendo mais do que ela. Então, ela vai segurar as pessoas. Agora, quem é um verdadeiro pai? Aquele que vai pegar uma pessoa e ele ser uma plataforma, é como ele ser o arco. Ou seja, eu vou enviar. E as pessoas vão fazer mais do que eu. O foco é as pessoas ir mais longe. Né? O foco é as pessoas realmente serem pessoas de avanço. Esse é o foco. É você lançar o destino de alguém. Seria isso. Você lança essa pessoa e aquilo que a própria Escritura diz. Olha o que Jesus diz. Vocês farão milagres maiores do que eu. Obras maiores farão. Né? Obras maiores será feito. Agora, um filho nunca será, um discípulo nunca será maior do que o mestre. Eles farão obras maiores. Por que eles nunca serão maiores? Se eu sou maior, eu não submeto ao menor, é o maior que abençoa o menor. Então, um discípulo sempre vai ser abençoado por aquele que está sobre ele. Porém, esse discípulo, a obrigação dele é fazer obras muito maior do que o pai está fazendo. Por quê? Porque o que eu aprendi em 20 anos, eu transfiro em 2 anos. Então, essa pessoa economizou 18 anos de história. Então, ela nunca vai começar da onde eu comecei. Ela está começando da onde eu estou. Então, é óbvio que ela vai mais longe. É óbvio que ela vai crescer mais. Mas isso para dentro de uma pessoa que não tem a sua identidade definida é uma ameaça. Então, ela caça. Ela começa a caçar. Então, por isso eu tenho que ter paz dentro de uma casa e não líderes. Eu tenho que ter pessoas de paternidade. Como o pai dá o destino para os filhos? Como isso seria? O ensino, com estudo. Então, como que é o destino? Primeiro, o próprio espírito de um pai ativa o espírito de um filho. É natural. 2, os ensinos e correções é uma outra etapa. Veja só, queridos, você não precisa fazer força para ser quem você é. E essa é uma questão que eu preciso que vocês identifiquem muito bem. 7 passos para você ser alguém, 10 passos do sucesso, 500 passos para você se dar bem. Não existe isso. Eu, pelo menos, não concordo com isso. Posso estar sendo muito incisivo, mas eu não concordo, porque eu vou para um lado mais orgânico da vida. Se eu sou uma árvore plantada junto aos ribeiros, toda árvore, ela nasceu para ser frutífera. 3 coisas impedem uma árvore de ser frutífera: falta de água, falta de nutrientes e praga. Só isso. Mas toda a produtividade já está dentro da semente. Então você já nasceu em Cristo, com a tua característica em Cristo. O que eu, como pai, vou fazer? Fazer você ser alguém? Não.
é só da comida, é só da bebida, ou seja, nutrientes e é água, e livrar e limpar você das pragas. Só isso. O restante naturalmente vai acontecer. O restante naturalmente acontece e as coisas sucedem de um modo muito natural. Então você não precisa fazer força para dar certo. Naturalmente, se você tem comida, bebida e se é livre de pragas, você vai frutificar. Por isso eu preciso de um pai. Então, quando você vai para a parábola da figueira, você diz lá em João, olha o que o Senhor diz. Eu sou a videira, figueira não, videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Veja, quem é a figura do pai? O agricultor, que poda e limpa uma árvore. Então, quem faz todo esse regular não veja que a figueira, a videira já é frutífera. A única coisa que o pai fazia era podar, limpar, cuidar. Só isso. Porque a videira em si mesmo, ela já tem o código da frutificação. Você em si mesmo já tem o código da frutificação. Você não precisa fazer força para ser alguém. Você já é alguém em Cristo. Você só precisa ser livre de pragas, que aí é a figura de um pai, as correções, o moldar, o limpar, ou seja, fazer tudo isso, e a nutrição correta, que vem de um pai. Ou seja, o pai vai nutrir um filho até ele estar pronto para poder lançar o voo dele. E aí o pai vai ser a plataforma de avanço e não o teto de limites. Pois bem, voltando, ficou alguma dúvida para a questão de paternidade? Porque hoje nós estamos vendo o quê, queridos? Hoje, na verdade, assim, nós estamos vendo um renovar disso. Mas a gente vê muito pastores que são administradores. Eles administram uma casa, mas eles não inserem o espírito para dentro de uma casa. E isso gera complicações terríveis, né? Sim, é naturalmente, ela sai. Faz força, querido. O teu destino está dentro de você. O Senhor já colocou a palavra, o Senhor já te chamou. É como Paulo, veja, Paulo, ele já tinha o chamado dentro dele, mas ele foi lá para a igreja local, foi lá para a congregação e disse: e Pedro e os apóstolos, impondo as mãos sobre Paulo, liberaram Paulo. Mas Paulo já tinha o destino dele, Paulo já estava com a missão dele. Amém? Amém, querido. Então veja só, a obra das Amazonas, o que vai acontecer com as obras das Amazonas? Elas vão estar sempre tirando. Agora, imagine uma igreja que tem uma paternidade, o pai está definido. As Amazonas, ele está sempre tirando as pessoas da voz do pai. Às vezes, aí é uma questão de mulher mesmo. Essas mulheres, elas não fazem isso, irmãos, entenda. As pessoas muitas vezes não fazem isso com um ar de maldade. Elas não entendem que, tipo assim, eu vou fazer isso porque eu odeio o pastor. Não, sabe assim, não, eu sou a pessoa malvada dentro da igreja e vou tirar todo mundo, eu sou o lobo. Não, não é isso. As pessoas que fazem assim, elas muitas vezes fazem inconsciente. Elas fazem sem maldade no coração, porque elas estão debaixo de uma influência. Preste atenção aqui. Entenda uma outra coisa. Só um minutinho, queridos. Entenda uma outra coisa. O que é profetizar? Porque as obras das Amazonas, elas vão atuar muito no campo profético. O que é as obras das Amazonas? Perdão, o que é o profético? Ou o que é profetizar? A palavra profetizar, deixa eu pegar aqui.
ou profecia, né? Profetizar. Essa palavrinha aqui no hebraico. Nabá. E essa palavra, ela significa o seguinte: é alguém que fala sob a influência de um espírito divino ou de um espírito. Isso é profetizar. Alguém que libera uma palavra debaixo da influência de um espírito divino ou um espírito. Você entendeu? Ele está profetizando. Não é dele aquilo. Não vem dele aquilo. Ele está debaixo de uma influência espiritual. Então, quando nós olhamos para isso, veja, querido, o profetizar, alguém pode profetizar debaixo da influência das cartomantes, que são as pombagiras. Vamos lá. Olha o que eu vejo muito acontecer. A pessoa, outrora, ela fluía lá nas trevas, no candomblé, na quimbanda, ou fluía muito na questão das magias e tudo mais, e de repente ela se converte e ela já vai para aquelas igrejas pentecostais e ela está ali e ela está sempre já recebendo uma sensibilidade espiritual, e aí de repente ela, em pouco tempo, ela já está profetizando na igreja. Gente, como 2 é 2 é 4, essa pessoa vai estar ainda contaminada, porque ela quase não se desligou, ela simplesmente transitou. A alma dessa pessoa está aberta para receber um monte de influência. Então, ao mesmo modo que ela, às vezes, recebe algo da parte do Senhor, ela já recebe algo da parte de demônio, ela já recebe algo de si mesmo. E aquilo vira uma bagunça dentro dela. A alma dela está muito aberta, porque ela não foi tratada, ela não foi ainda trabalhada, passada pela essa casa do oleiro para ser lapidado, fechado muitas portas da alma. E aí você vai entender por que nós tratamos, por exemplo, da mágoa, da ira, da raiva. Irmão, pessoa que está fluindo nisso daqui e também profetiza, você tem que tomar muito cuidado. Pessoas que é amargurada dentro do seu casamento. Nossa, na igreja é uma benção, mas na casa vive chateado com o marido. Estamos falando agora de mulher, porque é obra das Amazonas. Vive chateado com o marido, desgostoso com o marido não sei o quê, e está na igreja profetizando, ou seja, a alma está fluindo em uma coisa dentro da casa, e na igreja profetizando e falando. Irmão, eu tomaria cuidado. Eu, Éder dizendo, tomaria cuidado. Porque a alma dessa pessoa pode estar aberta nos espíritos de mágoa, ira, raiva, e o dom dessa pessoa está contaminado. Entendeu? Por quê? Ela está debaixo do espírito. Ela está falando engano? Ela está querendo enganar as pessoas? Não. Mas o que ela está recebendo está contaminado. Pode estar vindo das influências das Amazonas. E é isso que você tem que entender, irmãos. Não é como diz, não é maldade da minha parte, ou não é maldade quando a gente fala isso, não é querer denegrir, mas o que você tem que entender é que muitas pessoas estão enganadas com esse ar profético. Eles estão mais na obra da sedução do que realmente no verdadeiro dom do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Voltamos aqui. Volto a dizer, a pessoa que está debaixo do comando das Amazonas, ela não está ali fazendo aquilo porque ela quer fazer, é porque ela é levada. Ou seja, ninguém me entende. Quem nunca, não, ninguém me entende, eu estou aqui. E aí, como diz, né? Eu já vi isso acontecer, queridos. Já vi isso acontecer nitidamente. Às vezes a gente chega num lugar, a pessoa, pianinho. A gente vira as costas, ela já
tem uma profecia para dar. Ah, peraí, por que você não fez isso quando a gente estava lá? Porque a gente ia julgar. Você entendeu? A gente ia julgar a profecia. Nós íamos ver se era meninice, era alguma coisa. Aí não faz perto de mim, ou perto de um pai. Mas quando está longe, sempre quando o pai está longe. Sabe o que vem isso? A sedução. Sempre quando um líder está longe, a pessoa ora. Isso aqui é claro, irmão. Você quer saber se essa pessoa está debaixo dessa influência? É simples. Quando realmente a igreja tem um pai, tem uma pessoa que tem direção, e essa profeta ou essa pessoa, ela consegue profetizar com muita liberdade, ela consegue fluir com muita liberdade, pronto. Já é um bom caminho. Agora, quando tem pai na casa, uma pessoa de autoridade, uma figura de autoridade, e a pessoa não consegue fluir com liberdade, então cuidado. Já olha por aqui, queridos. A pessoa tem vergonha de falar, de profetizar, é porque... Ih, não, cuidado. Porque pode ser um contexto do Amazonas. É porque o que eu vou falar aqui, às vezes o pastor não concorda muito. Irmão, Deus nunca vai te usar para falar algo que a liderança não concorda. Eu não creio nisso, porque é confusão. Mas aposto que se essa liderança estiver indo para o lugar errado, aí eu vou até perguntar, se a liderança está indo para o lugar errado, e por que você está aí? Isso aqui, assim, ferve a minha cabeça. Não, apóstolo, porque eu já ouvi isso daqui. Não, apóstolo, o pastor é adúltero, ele coisa, mas é tão gente boa. Nossa, mas você tem que ver como ele é gente boa, ele é tão carinhoso. A gente sabe que ele tem uns problemas de adultério, tem uns probleminha, mas é tão gente boa. Irmão, peraí, aí, se você vê realmente a pessoa caminhando, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz, caminhando para o lugar errado. E aí você está lá e dizendo, é por isso que eu falo longe do pastor, porque aí não, querido. Aí o errado é outra pessoa. Então entenda. Qual é a obra de Jezabel? Perdão, das Amazonas. Sempre está levando a pessoa para fora da paternidade. Segunda coisa, veja que está sempre ligado à hora da profecia. Profetizar nas casas de membros da congregação sem autoridade do pastor. Olha, deixa eu te falar aqui. Nossa. Você tem um dom, né? Deus está falando. Eu sempre pergunto isso. Mas o que o teu pastor falou? Às vezes as pessoas ficam desconcertadas quando vem falar, não, apóstolo, que não sei o que. Aí, a primeira pergunta, mas o teu pastor está sabendo? Por quê? Porque eu não posso agir debaixo desse espírito. Porque se o teu pastor já te deu um direcionamento, eu não posso te dar outro direcionamento. Porque senão a gente vai criar uma confusão. Todas as vezes que as pessoas vão perguntar, tá, mas e o teu pastor está sabendo? Qual é a primeira coisa que a gente fala? Irmãos, vamos entrar num propósito, amém? Fala com o seu pastor. Por que fala com o seu pastor? E eu achei interessante, esses dias, uma pessoa me mandou uma mensagem que eu achei muito legal. Falou, apóstolo, eu estava no grupo, eu não tinha conseguido falar com meu pastor ainda, e eu consegui falar com meu pastor não deixou a gente eu fazer o propósito, tá? Então eu estou saindo, Deus abençoe. Eu falei, cara, que tremendo é isso. Ah, posso, mas essa pessoa pode ficar paralisada. Irmão, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer uma pessoa que está andando debaixo de uma submissão. Que legal, foi honesta. Você entendeu? Nós precisamos falar isso. Por quê? Porque senão eu vou te direcionar para cá e a tua casa ministerial está te direcionando para lá, vai ser confusão. Duas, visão é divisão. Então Deus nunca vai trazer uma divisão dentro da igreja. Amém? Então, a segunda coisa das obras das Amazonas é aquela pessoa que vai de casa em casa profetizar. Por que ela não consegue fazer isso perto da figura do pastor ou do líder? Por que ela precisa estar sempre oculto fazendo isso? Por que o pastor não pode ficar sabendo? Por que o líder não pode ficar sabendo?
Gente, eu já lidei com esse tipo de coisa. É tão difícil e é tão sutil. Já lidei com muitas questões assim. A pessoa na minha frente é uma coisa, né? Fala, é mansinho, só ouve. Agora, quando está longe de mim, é um monte. Meu irmão sapateia, cospe fogo, profetiza e aquela coisa. E aí era sempre assim, né? É como que o apóstolo não pode ficar sabendo, não. O apóstolo não vai ficar sabendo, não. Então você fala, cara, olha a obra da Amazônia aí. Tranquilo. Aí você vai ver para a vida conjugal. Bom, você quer saber como, se é a obra da Amazônia? Vai para a vida conjugal. Mulheres insatisfeitas nos seus casamentos. Ou divorciadas nesse sentido que o marido não aprontou, coisa assim, cuidado, pode ter um ar de Amazonas. Estou dizendo que essa pessoa não é de Deus? Não, não é isso. Eu estou dizendo que essa influência pode ter pegado essa pessoa e destruído a casa dela. Você entendeu? Cuidado. Eu não estou dizendo que essa pessoa não é de Deus. Eu estou dizendo que ela pode estar debaixo de uma influência, como Jezabel. Jezabel não é uma pessoa. Jezabel é uma influência. Então, cuidado. É mais ou menos isso. Outro. Mulheres que sempre querem ministrar homens sozinhas. Influência das Amazonas. É aquele negócio. Não, vem cá, mas a tua mulher, não precisa trazer tua mulher, não. Que ela não vai entender. Irmão, uma coisa que a mulher da gente faz é conseguir farejar esses espíritos, né? E isso, volto a dizer, tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, é experiências que a gente já viu em alguém ou já viveu. Você entendeu? Já teve casos, queridos. Só para você ter uma ideia. Pessoa guerreira, aquela coisa, fala, nossa, que lindo. Porém, entretudo, contudo, toda vez que eu chegava com a minha esposa, as pessoas davam um jeito de tirar minha esposa de cena. Rapaz, mas é interessante isso, né? Por que minha esposa não pode ficar? Por que minha esposa não pode estar? Por que minha esposa também não é o foco? Então, porque a Amazônia, ela vai tirando a figura de uma mulher posicionada. Então, ela nunca vai querer estar fluindo junto com uma mulher, no sentido, não é posicionada no ministério, uma mulher empoderada. Não. Ela sempre vai estar querendo arregimentar as mulheres que agem na rebelião, as mulheres que agem nesse tipo de coisa. Então, elas querem essas mulheres empoderadas. A mulher posicionada no seu estado de mulher. Amém? Outro ponto. Não se submete aos comandos dados pela liderança local, eventos, em operações. Ou seja, não consegue andar debaixo de uma submissão. Irmãs, isso não é machismo, isso é livrar a alma das irmãs de muitas coisas. Ou seja, não consigo andar debaixo disso, não consigo fluir debaixo disso. Volto a dizer, a gente sabe que existe caso que, infelizmente, as irmãs casaram com uma trava, né? com uma pessoa realmente, um Nabal, vamos colocar aqui, um cara tolo, sem direção. Mas veja, até mesmo Abigail, ela honrou Nabal. É isso que eu quero que você entenda. Quando chega Davi, meu irmão, e Nabal faz aquela coisa toda, Abigail vai lá e ela diz, perdoa a tolice do meu marido. Ou seja, ela tenta de todo modo livrar o marido de qualquer coisa. E veja,
que Davi não fez nada com Nabal, foi o próprio Senhor. O Senhor faz. Irmãos, não se preocupe, o Senhor faz. O Senhor trata com homens desconcertados. O Senhor faz isso. Se uma mulher realmente é temente, uma mulher é posicionada no seu estado, o Senhor faz. Não é que o Senhor vai matar teu marido, viu? Pelo amor de Deus. Já tem muitos falando, mata mesmo, Senhor, pega ele, Jesus. Não é isso não. Mas a questão o Senhor trata, o Senhor é o cabeça do marido. Você entendeu? O Senhor cuida daquele que está sobre a missão dele. O Senhor direciona. A única coisa que nós precisamos é de uma mulher posicionada, no sentido, no seu estado de mulher. A sua natureza. Hoje o mundo está querendo tirar a mulher do estado dela e colocá-la no estado de homem. E isso é tão interessante, tão interessante, tão interessante, que até os demônios, elas posicionam a mulher naquilo que é mulher. E eu vou te explicar por quê. Eu já vi, queridos, casal de lésbica. Repare isso. Casal de lésbica. Quando a lésbica, mulher, que é o marido, assinado Dilma, né? Imagine, quando a mulher é o marido, é o marida do negócio, você vai ver que ela age com um posicionamento de homem. Você já viu? Aquela coisa, ela defende a mulher dela, é aquele negócio, ela não deixa a mulher sozinha, ela está sempre olhando para se ver se alguém está meio coisando com a mulher dela. Ou seja, ela faz o papel do homem, que elas criticam depois que o homem é machista, mas quando elas estão no lugar de homem, elas fazem o papel de homem, meu irmão. Né? Ela protege a outra, não deixa a outra. Né? Tenho um pastor que ele é entregador, ele trabalha no mercado, e ele fala isso, apóstolo, é interessante, você chega no casa para entregar compra, por exemplo, na casa de um casal, né, de mulheres, rapaz do céu, essa mulher não deixa a outra nem aparecer. Ela vai, pega a compra, coloca lá, aquela coisa toda, faz aquele papel de homem, macho, M-A-X-O-X-O, né, aquele cara macho. Ela faz o papel, a outra fica lá, nem aparece, nem tem contato com o homem. Ela livra aquele negócio todo, sabe assim? Como um homem que protege a sua mulher, ô rapaz, tira o olho aí desse negócio. O que elas criticam é o que elas fazem. Não, porque mulher não pode estar debaixo de homem, que isso é machismo. Mas quando elas assumem o papel de homem, elas fazem igualzinho. Ela pega as suas mulheres e fazem a mesma coisa. Você entendeu? Por quê? Porque esse é o papel de homem, gente. O papel de homem é proteger a sua casa, o papel de homem é guardar a sua casa, o papel de homem é livrar a sua casa de todo mal. O papel de homem é isso. Então, quando essas mulheres, debaixo, né, dessa influência do homossexualismo, entram no papel de homem, faz igualzinho o que qualquer homem faria. E as outras mulheres, meu irmão, é um doce no sentido de submissão, aquela coisa, né? Faz aquele papel de mulher, mulher mesmo. Então, o que nós temos que ver que essa onda de feminismo não tem nada de proteção de mulher, não. É realmente para quebrar as bênçãos sobre as mulheres. Amém? Então, o que nós temos que ver que esse papel das Amazonas é levar as mulheres a um nível de rebelião dentro da igreja. É levá-las a ser influenciada para plantar a atmosfera de Jezabel dentro de uma igreja. Porque é a alma. Você entendeu? Emoções. Então, nós temos que tomar cuidado sobre esse contexto. Então, elas sempre não se submetem à direção dada. Não se submete ao governo, não se submete a uma palavra de governo, a uma liderança. Não se submete, elas não conseguem estar debaixo de um contexto de uma liderança. Estão sempre plantando outras coisas. Sim, bate nas mulheres. Irmão, é terrível. A gente tem que entender isso, que não é algo natural. Pois bem, vamos falar só mais essas duas coisas.
Outro comando, age sempre em rebeldia. Vai para lá, vou para cá. Isso daqui é terrível. Vai para esse lugar, vai para esse lugar aqui. Nunca consegue seguir uma direção. 2, sempre corre para a liderança maior, quebrando a submissão do menor. Cuidado com isso, queridos. Às vezes as pessoas não sabem o que não vivem dentro de um lugar assim, mas eu vou te explicar como que é. Exemplo, eu tenho um ministério chamado Brado dos Leões. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas eu só estou te dando um contexto de pessoas que fazem sempre isso. Imagina, eu sou líder do ministério. Nós temos outras igrejas e cada igreja tem o seu pai, né? Ou seja, o seu pastor ali que está ali ministrando. Então, vamos supor, estou em Comodoro, tem minha igreja em Comodoro e uma igreja lá em São Paulo. Aí a pessoa está lá, é da igreja de São Paulo, ela flui lá, ela está lá, o pastor não é uma pessoa maligna, ou seja, não está em pecado. Né? Pessoa que não está quebrando os princípios, está lá. Mas o pastor aqui está limitando ela. Está limitando. Porque está podando, está tratando. Então, ela sempre vai recorrer a mim em vez de recorrer ao pastor. Por quê? Porque ela sempre vai passar aqui. Esse daqui é o que traz a bênção sobre ela. Ela não vai vir aqui, ela vai vir aqui. Ou seja, ela não consegue se submeter a alguém próximo. Por quê? Ela quer se submeter a alguém longe, porque essa pessoa não anda comigo, não sabe meus problemas, não sabe quem eu sou, o que eu faço. Então é fácil. Eu vou dizer até isso daqui, querido. É fácil isso daqui. É fácil eu te dar uma direção. Eu não ando com você. Só quem te conhece mesmo é alguém que anda com você. O teu marido, tua esposa, teu pai ou tua mãe, teu pastor, tua pastora. Esses são os que conhecem. Então, às vezes, o andar junto, longe, às vezes é mais fácil. Você entendeu? Então, essa pessoa nunca consegue se submeter a um contexto de alguém próximo. Ela sempre vai quebrar, sempre vai jogar para cima. Ela sempre vai jogar para outro. Então, ela sempre vai quebrar uma autoridade jogando para outra autoridade. Ela sempre vai tirar de uma autoridade para jogar para outra autoridade. Então, essa também é uma questão muito forte dessa questão das Amazonas. Lembrando, querido, é lógico que vai ter caso que eu vou ter que passar para alguém. É lógico que vai ter caso que vai ter alguma coisa que eu vou ter que passar, mas eu estou dizendo de algo natural, entendeu? Algo natural. Lógico que tem as suas exceções. É como a gente falar de mulheres, né? Divorciar. Não é lógico que tem exceção, que tem marido que realmente é complicado, né? Violento, agressivo, adúltero. Não é esses casos. Eu estou dizendo de casos naturais, casos comuns, de uma pessoa que, lógico, tem um probleminha, é chato, é isso, mas não tem nada a ver com os pecados absurdos. Então, eu estou dizendo, por exemplo, dentro de uma igreja natural, de uma coisa natural. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou debaixo da cobertura do apóstolo Joseir. Às vezes, um filho espiritual dele me chama. Apóstolo, você pode vir pregar aqui? Irmãos, eu tenho toda a liberdade com Joseir. Ele, além de ser meu pai espiritual, é um amigo mesmo. Sabe assim, amigo não é dessa amizade que... Não, é um cara realmente próximo. Né? Nós temos uma intimidade, um relacionamento próximo. Então, onde eu estou, ele não tem restrição nenhuma disso. Ele não tem nenhuma restrição se eu vá ou não vou. Mas olha, quando um filho dele me chama e fala assim, apóstolo, você pode estar... Apóstolo José, teu filho ele me chamou para mim lá. Tudo bem? Posso ir lá na igreja dele? É tão legal quando você está debaixo desse envio. É tão legal quando você está debaixo de uma bênção, de um envio. Não, pode ir lá. Por quê? Porque às vezes, o que está acontecendo?
o próprio apóstolo está tratando aquela igreja, o próprio apóstolo está fazendo alguma coisa, aí eu vou lá. Aí eu vou lá e desfaço o que ele está fazendo. Ou seja, eu vou lá essa questão das Amazonas é terrível. E de Jezabel. É terrível. Por quê? Porque ele vai quebrar a autoridade local. Eu já tive casos disso, de pessoas que eu estou tratando, aí chega uma outra pessoa de fora e profetiza para essa pessoa, e que você tem um chamado lindíssimo, e que não sei que pipíssimo, e outrosíssimo, e a pessoa assim, nossa, eu estou lá na igreja, o pastor não reconhece isso em mim. É lógico, meu irmão, você está todo cheio de craca, a gente sabe que você tem chamado, mas você está cheio de craca, a gente tem que te limpar primeiro, para depois te ativar. Não tem como te ativar se você não está limpo, mas quem é de fora, ele vem e ativa, né, assim dizendo, nossa, você tem chamado, Deus vai te usar. Tudo bem, mas ninguém sabe o que você é dentro da igreja ou dentro de casa. Só as pessoas próximas sabem quem você é. Então, a gente sabe, como pai, quem é uma pessoa. Mas a gente tem que ver se essa pessoa está pronta e tem alma para suportar isso. Então, a gente nunca pode quebrar isso. Eu estou falando aqui que tem muita gente aqui que são pessoas que são só ovelhas. Mas eu sei que tem muita gente que nos escuta que são líderes. Ou são pessoas posicionadas dentro de ministério. Às vezes não é um líder. Então, eu estou dizendo exatamente para essas pessoas que não é o líder de uma congregação, porém, ela tem o seu chamado ativo. Irmãos, se você tem o seu chamado ativo, porém você não é o líder de um ministério, nunca fale nada, nunca ative, nunca uma pessoa sem que o pai dessa pessoa saiba, porque você não sabe o tratamento que essa pessoa está passando. Eu já sofri com isso. Eu já sofri isso dentro da igreja. Ter pessoas que estão passando por tratamento pesado, pessoas que não são submissas, pessoas que são realmente, que estão debaixo de um espírito de rebeldia, pessoas que estão sendo tratadas na obediência, pessoas que estão sendo realmente seguradas, irmão, porque pessoas que só causam problema. E chegar gente de fora, sapatear, cuspir fogo, ativar chamada e ministério. E depois o pepino sobrar para o pastor. E depois eu ficar com um pepino para poder costurar isso de novo. Ou seja, o trabalho de 1 ano, de 2 anos que eu estou fazendo ali, vai por terra. A pessoa é cheia de orgulho. Exemplo. Eu não sei o que está passando nessa geração. As pessoas vêm das trevas e elas pensam que o que elas aprenderam nas trevas, ela vai usar no reino. Irmãos, nada que você usou nas trevas serve para o reino. Não, apóstolo, porque isso aqui vai servir de esperir. Não, queridos, isso daí vai servir de esterco, como diz o apóstolo Paulo. Isso é esterco, é adubo. Você não vai usar nada disso. Isso não presta para o reino. Ah, mas não, porque eu era feiticeiro, porque eu era bruxo. As pessoas hoje, parece que é bonito falar que foi bruxo, feiticeiro. Não, porque eu fui bruxo, porque da linhagem de bruxo, né? Nossa, uau, irmão, foi bruxo. Nossa, que lindo. Vem cá, irmão bruxo, gospel agora. Não, meu irmão, preste atenção. Isso é mal, isso a tua alma foi quebrada, a tua alma foi totalmente quebrada. Você serviu as trevas, quanto mais você serviu as trevas, mais você foi danificado. É a mesma coisa se você pega um carro e dá uma batidinha de leve. Meu irmão, a gente vai para o concerto. E vai ali, passar 2 dias, 3 dias para pintar uma lataria. Agora, você deu uma batida que deu perca total, meu irmão, para consertar aquilo ali, é muito mais tempo, é muito mais trabalhoso e normalmente vai ficar muitas cicatrizes para o resto da vida. E as pessoas pensam que isso é bom. Não, que eu tive experiências, porque eu fui isso, aquela coisa, e pensa, não, agora eu vou ser o alvo. Não, querido, agora você vai ser muito mais, você vai ter que ser muito mais quebrado, e principalmente na área do orgulho. Porque uma coisa que existe demais nas trevas é o insuflar do orgulho da pessoa. Você tem que ser uma pessoa orgulhosa. Quanto mais você quer fluir em trevas, mais arrogância e orgulho você vai ter que ter. Mais ira, mais ódio. O teu coração vai ter que ser totalmente pervertido para você fluir em autoridade das trevas.
Entendeu aqui? Então entenda, se você é alguém que tem um ministério ativo e não é o líder de uma igreja, nunca tente fazer nada com uma ovelha sem o teu pastor ficar sabendo, ou sem o pastor dessa pessoa ficar sabendo. É terrível isso. É difícil, porque eu hoje, né, por modo virtual, eu estou ativando e direcionando muitas ovelhas, e eu não sei quem que está aqui de trás. Muitas eu conheço, outras eu não conheço, eu não sei como essa pessoa é para com o seu pastor. Você entendeu? Às vezes esse ensino pode ser uma bênção. Às vezes esse ensino, meu irmão, pode ser motivo de dividir muitas igrejas. Tem muitos pastores que não gostam de mim. E eu já sei, eu sei disso. Por quê? Porque ovelhas vêm aprender e vai tentar jogar isso lá para dentro da igreja. O apóstolo disse que tem que ser assim. Não, querido, eu estou dizendo de princípios do reino. Agora, cada igreja tem sua direção pastoral. E nós não podemos quebrar isso de hipótese nenhuma. Entendeu? Então, a obra das Amazonas é exatamente isso. Eles vão agir de uma maneira tão nas entrelinhas que essa liderança menor, ou a liderança local, sempre vai ser quebrada. Porque é o espírito do pai, ela está sempre caçando o pai da casa. Bem? Se você quer ser usado pelo Senhor mesmo, irmãos, primeiro tem que descer, para depois subir. Toda flecha, antes de ser jogada para frente, ela tem que ser puxada para trás. Isso sempre é clássico. Você vai lançar uma flecha, puxa para trás. Depois você solta ela. Então, toda a vida de um discípulo, primeiro ela vai ter que ser puxada, primeiro ela vai ter que descer, primeiro ela vai ter que se humilhar, para depois subir. Isso é nítido. Então, se você já viu gente, né? Não estou dizendo, nós aqui não tem esse problema, graças a Deus. A gente é tudo gente boa, ou povo bom. Então, se você conhece alguém que flui nisso, irmão, orienta essa pessoa, né? Dá um conselho para ela, dá um toque de leve, para ela não fazer mais isso, porque isso é os espíritos das Amazonas. Hein? São as Mulheres Maravilhas, são as Xenas, né? Quem assistia antigamente a Xena, né? Aquelas mulheres guerreiras, empoderadas, as Amazonetes, né? Mais ou menos assim. Hein? Vamos orar? Fale comigo assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu me aliancei a esses espíritos dos guerreiros e guerreiras da independência e da rebelião. Mais uma vez eu digo, Senhor, me livra dessa atmosfera. Eu quero denunciar e renunciar, rejeitar, anular, desfazer todas as obras das Amazonas na minha vida. Eu renuncio essas fortalezas e peço perdão por todas as vezes que eu quebrei a autoridade pastoral e subjuguei a autoridade masculina sobre a minha vida. Por todas as vezes que eu não deixei ser tratado pela figura de um pai. Em nome de Jesus, peço perdão por profetizar na casa das pessoas sem autorização, por ministrar pessoas e levá-las a desobedecer aos seus líderes, por causar rebelião. Pai, que essa semeadura seja quebrada na vida dessa igreja e na minha vida também. Me livra, Senhor, de todas essas consequências e dessas influências. Me coloca debaixo da tua autoridade.
Eu quero que só as mulheres digam assim: Pai, eu peço perdão por deixar que o meu ventre fosse o ventre da confusão, por me rebelar contra a figura masculina e por abrigar a semente das Amazonas em mim, por não deixar a minha alma ser tratada e deixar e fluir debaixo da autoridade desses espíritos, por me permitir ser um instrumento da confusão, da desonra e da desordem. Consagra a minha vida, Senhor. Limpa o meu útero e a minha mama de todos os ataques de câncer, de enfermidades, de nódulos. Peço perdão, Senhor, por gerar a independência e alimentar a obra das Amazonas na vida da igreja, do reino, fazendo com o meu útero e os meus seios se tornassem malditos. Hoje eu quebro essa regência sobre a minha vida e declaro agora que saio da independência e sou curado no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, duas coisas aqui que eu quero pontuar. Se você pegar todas as imagens das mulheres, das deusas, elas sempre vão estar em duas posições: de imponência e com seios de fora. Você vai pegar Afrodite, Diana, as Amazonas. Por que elas estão com os seios de fora? Porque é a que alimenta. Ou seja, ela alimenta isso. E o ventre é a que gera. Então, toda vez, meu irmão, que você vê uma deusa com seio de fora, e é uma área que das mulheres, né? Ou seja, a mulher transmite vida, mas é o lugar que vai usar as mulheres para alimentar os espíritos de rebelião. Então, peça perdão, porque isso pode abrir portas para que as mulheres tenham, principalmente, nódulos e câncer. É uma das portas espirituais para essa enfermidade entrar. Não estou dizendo que todas que têm câncer de seio é alguma coisa. Não, estou dizendo que é uma das portas que pode ser aberta para essa enfermidade. Alimentar para a independência. E o segundo coisa que veja só, como identificar essa obra? Todas as vezes que as pessoas fazem um grupinho separado e tira as pessoas da comunhão, irmãos, entendeu? Fez um grupinho separado da comunhão da igreja, sai fora. O grupinho... eu falo que a gente lida demais com isso. Por exemplo, tá aqui, tem o meu grupo, né? Estou aqui. Aí daqui a pouco vem uns grupinhos independentes. Não, um grupinho que estuda aqui, que a gente vai... É só um grupinho das seletas escolhidas, eleitas de Jeová, das princesas guerreiras. Irmão, cuidado. Cuidado. Eu trato isso muito na igreja, né, local. Igreja local, meu irmão. Intercessão, libertação. Sempre, as líderes aqui da intercessão e libertação sabem disso. Começou a ficar isolado. Vem para o meio do corpo. É para o meio do corpo, meu irmão. Nada de isolamento, nada de tudo que acontece, eu vou ficar sabendo. Por que eu vou ficar sabendo? Não é porque eu mando. Quem trabalha comigo sabe disso, a liberdade que eu dou. Meus filhos espirituais sabem disso. Mas você quer dizer, vai, faz. Mas se eu desconfiar que o negócio está descambando, você pode ter certeza que eu vou entrar no meio. É nítido. A igreja local aqui tem toda a liberdade de fazer. Eu preciso que as pessoas pensem. Elas não fazem o que eu mando. Eu preciso que os líderes
pense o que vocês vão fazer. Vocês vão falar o que vocês vão fazer. Não é eu que vou falar o que vocês vão fazer. Porque vocês não têm que fazer debaixo da revelação de vocês. E eu vou conferir se está debaixo da revelação da igreja. Se está debaixo, não, vocês podem fazer. Mas se eu perceber que está gerando grupinho, o grupinho do... Irmão, eu já acabo na hora. Porque essa é a influência das Amazonas. É tirar as pessoas do grupo maior. É tirar as pessoas da comunhão e nutri-las com a rebelião. É a famosa panelinha. Exatamente. E entenderam aqui? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Daqui mais uns 15 minutinhos, nós vamos para o ministério. Fiquem com Deus.